Fala galera, beleza? Chegando aqui pro vídeo de hoje para falar do que aconteceu ontem, né? Principalmente, né, focar, né, no jogo entre Botafogo e São Paulo, que apesar do 0-0, foi um bom jogo. Foi um ótimo jogo do ponto de vista técnico, da intensidade. Eu tinha preparado algumas telas com uma avaliação de estatísticas do jogo, preparado não, né? Buscado informação no SofaScore para ratificar algumas das avaliações que eu fiz durante o jogo, mas como estou com o tempo um pouco apertado hoje, vou diretamente falar para vocês o que eu consegui observar do jogo de ontem. Nós tivemos um primeiro tempo em que o Luiz Dia veio com uma proposta diferente da que ele normalmente coloca no São Paulo, né? Uma proposta tática diferente, jogando com linha de 5 atrás. E promovendo a estreia como titular na Libertadores do William Gomes, né? O garoto que foi muito bem contra o Cruzeiro. E eu acho que foi um tremendo de um acerto do Zubeldia dar essa oportunidade para o William Gomes. O problema é que a maneira com a qual o São Paulo se propôs a jogar no primeiro tempo, ou eu posso até mudar a palavra de propor para conseguir, né? A maneira com a qual o São Paulo conseguiu jogar no primeiro tempo, prejudicou muito qualquer avaliação individual que a gente pudesse fazer do William Gomes. Porque o São Paulo, ele não conseguiu ficar com a bola no primeiro tempo, o William Gomes recebeu pouquíssimas bolas ou nenhuma bola naquela condição de 1 para 1 contra o lateral ou contra o zagueiro, porque o São Paulo só se defendeu no primeiro tempo. E mal. Se defendeu e mal. E aí eu posso colocar um pouco na conta do Zubeldia, porque se ele acertou dando essa oportunidade para o William Gomes, no restante da escalação, para mim, ele errou como um todo. Né? Contra o Botafogo, eu sei que é muito difícil jogar contra o Botafogo, ainda mais lá no tapetinho, porque o Botafogo é disparadamente a equipe que tem mais variações táticas no futebol brasileiro hoje. Se você marcar o Botafogo atrás com 5 zagueiros como o São Paulo se propôs a fazer, vai sobrar gente no meio campo, o Botafogo tem uma troca de passes muito acelerada e muito qualificada, então é um passe rápido que vai no pé, e você jogando com 5 zagueiros e com a linha toda recuada, você dá muito campo ali na entrada da área para os jogadores do Botafogo trocarem passes, e foi o que aconteceu. O Botafogo foi criando chances no primeiro tempo, bola na trave do Savarino, o Rafael fazendo grandes defesas, o Rafael foi o melhor jogador em campo, e isso prejudicou a avaliação individual do William Gomes e fez com que o São Paulo tivesse mais sorte do que juízo durante a primeira etapa. O Botafogo foi muito superior, criou muito. Aí voltando àquela questão, né? Como marcar o Botafogo, né? Porque se você tem uma linha de 5 atrás, você dá campo para ele. Se você resolve marcar sob pressão a saída de bola, o Botafogo não se incomoda com isso, ele vai te atraindo e lança uma bola longa na direção do Igor Jesus para ele dar uma casquinha e pegar alguém entrando. Então, são muitas variações que o Botafogo tem e é muito difícil sim você jogar contra o Botafogo. Acho que o Zubeldia errou. Já que é muito difícil jogar contra o Botafogo, então eu vou manter a minha ideia. Porque pelo menos eu sei que a minha ideia funciona. E foi o que ele fez no segundo tempo. Quando ele coloca o Ferrarese, que é um zagueiro, né? Troca um zagueiro por um zagueiro. Ele tira o Alan Franco, coloca o Ferrarese, mas o Ferrarese entra como lateral direito e não como zagueiro. Ele passa a jogar com linha de 4 atrás. Tira o Lucas Moura, que não tem a intensidade que esse jogo pede, mas no jogo contra o Botafogo, ele coloca o Luciano, que em termos de qualidade nem se compara ao Lucas Moura, mas tem mais intensidade. Então o São Paulo começa a melhorar gradativamente quando o Zubeldia vai recuperando aquilo que o São Paulo está acostumado a fazer durante a temporada. Por isso que o segundo tempo do São Paulo foi muito melhor do que o primeiro. O São Paulo, no segundo tempo, esteve mais perto ele de fazer o gol do que o Botafogo, ao contrário do primeiro tempo, em que foi completamente bombardeado pelo Botafogo. E no Botafogo teve uma questão tática que me chamou muito a atenção, né? O
o Arthur Jorge perdeu o Cuiabano. Então ele estava jogando com o Alex Telles na lateral esquerda. E o Alex Telles é um baita jogador de Copa do Mundo, seleção brasileira, mas ele tem características diferentes das do Cuiabano, né? O Alex Telles, ele não tem aquela força, aquela chegada na linha de fundo, rompendo a linha defensiva como o Cuiabano faz. Ele é um lateral mais técnico, mais armador. Eventualmente ele chega na linha de fundo, até chegou 2 vezes na linha de fundo para cruzar, mas não com a mesma força, não com a mesma velocidade do Cuiabano. Então o Botafogo perdeu essa profundidade pelo lado esquerdo. Logo, se você não tem profundidade pelo lado esquerdo, você vai buscar profundidade pelo lado direito. Só que o Luiz Henrique é um canhoto. Então a tendência do Luiz Henrique é sempre trazer a bola para dentro e bater no gol. Então o que o Arthur Jorge pensou? Vou dar essa profundidade pelo lado direito com o Vitinho, um novo lateral direito que foi muito bem. Dos jogadores do Botafogo, talvez tenha sido o melhor em campo ontem. Chegou muito na linha de fundo. Ele, inclusive, eu estava olhando as estatísticas, ele deu 3 passes chaves, ou seja, 3 passes que poderiam ter virado assistências se o jogador tivesse concretizado em gol. Em suma, foi muito bem e, em parte, essa estratégia deu certo. Só que para isso funcionar, o Arthur Jorge teve que mexer muito no posicionamento do Luiz Henrique. E foi um Luiz Henrique que jogou muito por dentro. E você perde o melhor do Luiz Henrique. Tô falando isso porque passa a ser um quebra-cabeça com o qual o Arthur Jorge vai ter que lidar pro decorrer desse final de temporada. O Vitinho é um lateral muito ofensivo, legal, ele vai te dar essa profundidade, mas para ele poder te dar isso, você vai ter que mexer muito no posicionamento do seu melhor jogador, que é o Luiz Henrique. E aí, o que fazer? Perder aquela qualidade individual do Luiz Henrique para ter essa profundidade, deixar o Luiz Henrique lá, prender um pouquinho mais o Vitinho e perder profundidade pelos lados, que foi um problema que o Botafogo teve no jogo de ontem. São questões com as quais o Arthur Jorge vai ter que lidar. No primeiro tempo, deu muito certo. Depois o São Paulo percebeu isso, aglomerou um pouco aquela entrada da área, aquele meio campo, tirando um da última linha e colocando mais um jogador no meio campo. E aí o Luiz Henrique sumiu completamente do jogo, tanto que o Arthur Jorge teve que mexer. Teve que tirar o Luiz Henrique do campo. E uma outra coisa que explica também a melhora do São Paulo ou perda de qualidade do Botafogo no segundo tempo é a questão da intensidade. O Botafogo colocou muita intensidade no primeiro tempo e não conseguiu manter essa mesma remada no segundo tempo, porque os jogadores cansaram. Os jogadores cansaram porque por melhor preparo físico que você possa ter, a intensidade do jogo do Botafogo é muito alta e o Arthur Jorge repete muitas escalações. Pelo menos nos últimos jogos ele tem repetido. E isso tem desgastado demais os jogadores. Um outro ponto de alerta, né? Eu acho que o ponto de alerta que eu falei anteriormente, de você trazer muito Luiz Henrique para o meio e você repetir demais as escalações, sendo que você tem opções, né? É claro que é final de temporada, o Botafogo está muito vivo nas duas frentes e o sonho de ganhar um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores na mesma temporada nunca estiveram tão vivos na ideia do Botafogo. Agora, tem que se ter cuidado, primeiro com essas alterações táticas e segundo com a manutenção sempre do mesmo time, né? Para acabar não deixando escorrer pelo ralo essa oportunidade. Eu acho que o Botafogo está muito vivo. Para quem pensa que o São Paulo ter empatado no Rio deixou o São Paulo muito próximo da classificação, não é bem assim. Eu acho que o Botafogo, mesmo no Morumbi, por todo o potencial que o elenco tem, segue sendo favorito para a classificação. Agora, o favoritismo cai muito a partir do momento que não conseguiu fazer valer o mando de campo na primeira partida, né? Muda um pouco a proposta, acho que o Botafogo vai ter que dar uma segurada, o São Paulo empurrado pela torcida vai para cima no jogo de volta, e aí pode até ser uma boa para o Botafogo, poder explorar esses corredores, mas não tendo que propor o jogo, né? Ou seja, se você vai jogar no contra-ataque, quem vai explorar esse corredor de direito vai ser o Luiz Henrique, vai ser o Savarino, não vão ser os laterais, porque eles vão ter que dar uma segurada. Então a proposta muda um pouco com esse 0-0 também. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiz um vídeo rapidinho, né?
porque a gente tem muitos afazeres hoje, mas a vida segue. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até logo.